Livro do profeta Isaías, capítulo 61, eu leio a partir do verso 1. Na NVI diz assim a palavra do Senhor: O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas novas aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Até aqui. Deus, que o Senhor possa nos abençoar através da tua palavra. Sabemos que o teu Espírito Santo está aqui. Obrigado pela tua presença. Toca a nossa alma, o nosso coração, inspira-nos a servir ao Senhor com destreza, com paixão, com o coração ardendo por almas e por vidas, para a glória do teu nome. Cuida de nós. A mim, Senhor, me cabe a responsabilidade de levar a tua palavra nesse instante. Que o Senhor tenha misericórdia da minha alma e me ajude, Senhor. Em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Amém. Pode se assentar, querido. Esse é o trecho que Jesus vai ler quando, após, por exemplo, em Mateus capítulo 4, versos de 1 a 11, você vai ver que Jesus é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado e jejuou durante 40 dias. Durante 40 dias ele não comeu e esteve sobre os cuidados do Espírito Santo e para ser tentado pelo diabo. E sendo tentado pelo diabo, ele vai vencer as tentações da maneira como nós precisamos vencer as tentações nos dias de hoje, através da palavra. Toda vez que o inimigo aponta alguma coisa, tenta Jesus em alguma área, ele vem com a palavra como resposta e se livra então daquela artimanha do inimigo. Passado esse tempo todo, você vai ver que lá no final, ele cheio do Espírito Santo de Deus, ele vai para a região da Galileia. E quando chega na região da Galileia, cheio do Espírito Santo, começa a operar sinais e maravilhas, e ele vai na sinagoga e pega então um rolo, Isaías capítulo 61, e lê: o Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu, e aí fala todas essas coisas, e quando ele conclui a leitura, ele diz assim: hoje se cumpriu esta palavra, hoje se cumpriu esta palavra. É interessante você observar que em Atos capítulo 2 mostra a capacitação da igreja para o início da igreja. A igreja não começa antes da presença do Espírito Santo. Você vai ver que quando Jesus ressurreto em Lucas capítulo 24, versículo 49, ele vai dizer assim: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Que promessa é essa? A promessa de Joel, capítulo 2, versículo 28, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E ali então, em Atos capítulo 2, a igreja que estava em oração. A igreja estava em oração e todos reunidos, uns 120. Começou com 500, chegou em 120. Então o negócio é meio tenso, não? Nós começamos uma campanha de oração, começamos muito bem, muito dedicados, muito inspirados, mas ao longo da jornada vai ficando difícil. Se você acha que servir a Deus é simples, você está enganado. Você não quer cristianismo. Você quer uma comodidade religiosa. Porque servir a Deus denota um empenho, denota trabalho, denota cansaço e muitas vezes um estresse assim, que é uma coisa de doido. Isso acontece com todos nós. Estamos sujeitos a esse tipo de situação. Começou lá uns 500 e foi diminuindo, mas uns 120 ficaram unânimes, firmes, orando e clamando ao Senhor. Até que então naquele dia, 50 dias depois da colheita, havia uma grande festa, a festa do Pentecoste. E durante aquela festa, o Espírito Santo do Senhor caiu sobre todos eles. Estavam todos no mesmo lugar, quando de repente um som como de um vento impetuoso encheu toda a casa onde eles estavam assentados.
E línguas como de fogo pairaram uma sobre a cabeça de cada um deles. E todos foram poderosamente cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ali estavam reunidas todas as etnias conhecidas da terra. 13 etnias são representadas ali. E como é que nós ouvimos falar na nossa própria língua materna as grandezas de Deus? Eles não estavam falando qualquer coisa, eles falavam no Espírito. Fato é que viver uma vida cristã, passar a vida servindo a Deus e não ter uma experiência com o Espírito Santo é um nível de pobreza espiritual muito intenso, muito grande. Eu digo para você com conhecimento de causa: se você se declara cristão protestante, que confia em Deus, que acredita em Deus, que lê a palavra, que ora, e não tem uma experiência com o Espírito Santo, alguma coisa está errada no seu cristianismo. É necessário nós clamarmos, até que pela misericórdia do Senhor, o Espírito do soberano, é tão maravilhoso pensar que o Deus criador, autor da vida, criador do universo, criador de todas as coisas, Ele quer fazer morada em você. Amém, gente? Vocês estão aí ou não? De vez em quando dá uns glória a Deus sim para animar o pregador, isso ajuda, dá uns glória, aleluia, glória a Deus. Gente, vocês estão entendendo isso? Que Deus quer fazer morada em você. Deus quer fazer morada em você, em mim, em você, em nós. E para que? Qual é o objetivo? O objetivo é algumas coisas muito interessantes que Deus tem a fazer no nosso coração. Se você quer ser cheio, quem quer ser cheio do Espírito Santo? Levanta a mão. Glória a Deus, aleluia. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos encha com a sua graça e nos dê esse discernimento de que nós precisamos da presença do Espírito Santo mais do que imaginamos, muito mais do que nós pedimos, com muito mais ênfase do que a sua mente infinita pode imaginar. A pessoa do Espírito Santo, é interessante que se prega muito sobre o que faz o Espírito Santo, mas se fala muito pouco na igreja brasileira, na igreja cristã, sobre a pessoa do Espírito Santo. É a pessoa de Deus, é o mesmo Deus. Quando nós falamos de trindade, que não é uma palavra bíblica, trindade não está na Bíblia, é um conceito teológico para entender que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e não é uma hierarquia, tá? São 3 pessoas distintas, mas as 3 são um só. Em essência, é o mesmo Deus, isso é maravilhoso. E Deus o Pai, Ele ouve o nosso clamor, e o Espírito Santo vem derramar sobre nós essa unção poderosa, essa presença de Deus. Muito bem. Se você quer então ser cheio do Espírito Santo, o que é que nós precisamos fazer? A receita para ser cheio do Espírito Santo é, primeira coisa, ser paciente, porque não depende de nós, depende de Deus. Mas a nossa parte, o que é que nós podemos fazer? Já tem, Zé, obrigado. O que é que nós podemos fazer para que Deus opere em nós o enchimento com o Espírito Santo? Primeira coisa é orar. A segunda, jejuar. A terceira é estudar a palavra de Deus. Aí a quarta é orar de novo. Depois você jejua de novo. Depois você estuda mais um pouco a palavra. E aí o que você faz? Aí você ora mais um pouco. Aí você jejua mais um tanto. Aí você estuda um pouco mais da palavra de Deus. E vai indo, mas chega uma hora que o Espírito Santo vai encher você. Mas quando, pastor? Quando Deus assim o desejar. Nós não podemos fazer uma campanha de oração, fazer uma campanha de não sei o quê, fazer um seminário sobre o Espírito Santo. Tudo isso é louvável, podemos e devemos fazer, mas nenhum desses programas garante que o Espírito Santo virá, porque Ele faz isso quando Ele desejar. Amém? Nós vamos fazer uma vigília bem próximo, vou passar a data para você depois. Quero ver se você vem buscar o Espírito Santo como você levantou a mão. Glória a Deus, aleluia. Esse é o caminho a seguir: oração, jejum e palavra. Oração, jejum e palavra, não tem outra coisa. Agora, ser capacitado pelo Espírito Santo para quê? Com qual finalidade? Por que razão a igreja foi capacitada com o Espírito Santo? Por que razão nós, como igreja do Senhor, nós somos igreja? Por que razão nós devemos e vamos buscar a presença, o batismo com o Espírito Santo? Para fazer algumas coisas que estão listadas aqui, que são imprescindíveis. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, mas
tem alguma coisa contra isso que a palavra de Deus nos diz a fazer, não é o Espírito Santo que você quer. É um espírito de moda, sei lá, um espírito que deixa mais bonito, alguma coisa assim, deixa melhor do que os outros, mas não é o Espírito Santo de Deus. Não é. O que diz aqui a palavra de Deus? A primeira coisa, por que nós vamos ser ungidos pelo Espírito Santo? Com qual objetivo? Primeiro, levar as boas notícias aos pobres. A primeira coisa é levar a boa notícia aos pobres. E pobres aqui, se você vai ver que Jesus ele vai viajar por toda a região da Galileia, ele vai aonde estavam os pobres. E pobres você tem duas linhas de pobreza que você pode falar. Aqueles que são necessitados fisicamente, não têm dinheiro para se alimentar de forma correta, vivem abaixo da linha da pobreza, por exemplo, porque o pobre ele tem condições de se alimentar, agora que estão abaixo da linha da pobreza são miseráveis, e esses que não têm condições, estão longe de Deus e não têm condição financeira de se alimentar. Não adianta nada nós falarmos bastante, muito sobre o amor de Deus, mas na prática o que é que nós fazemos? Como é que alguém chega pedindo comida, você vai falar do amor de Deus antes de alimentá-lo? Dá lá um pãozinho, um café, alguma coisa para comer, está alimentado? Tá, agora deixa eu te falar de um outro pão, o pão do céu, o pão que alimenta a alma. E aí você vai falando do amor de Deus e falando. E se a pessoa não aceitar Jesus? Glória a Deus, você fez a sua parte. Você fez. Quem é que convence? É o Espírito Santo. Mas se o Espírito Santo nem em nós não está, como isso vai fazer diferença na vida das pessoas? Não faz. Então o primeiro tipo de pessoa é olhar, a incumbência é levar a boa nova de salvação aos pobres. Agora, qual é o outro tipo de pobre? O pobre de espírito. O que significa ser pobre de espírito? É estar vivendo a vida tão dentro de si mesmo que não consegue pensar em Deus. Muitas vezes a pessoa pode ser nada mais do que um pobre milionário. Ter muita grana, ter muito dinheiro para comprar tudo que o ego desejar, mas no entanto tem um espírito empobrecido, longe do Senhor, longe dos caminhos do Senhor. Não por acaso estão entre os povos não alcançados. No Brasil, os quilombolas, os ribeirinhos, os ciganos e os bilionários, e tem mais um que eu nunca lembro. É um povo que não são alcançados, porque as pessoas não se aproximam, acha que só porque tem muito dinheiro não merece o céu, gente. Você acha que é isso mesmo? Não é uma alma que merece a graça de Deus, não é uma alma que pode ser o alvo da misericórdia de Deus. E por que nós não pregamos para esse povo? E levar a primeira incumbência de ser cheio do Espírito Santo é levar a boa notícia. Que boa notícia? Jesus está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui e vai falando daquilo que o amor de Deus tem feito por nós, em nós e através de nós. A segunda coisa, ainda no versículo 1, diz lá: enviou-me para cuidar do que estão com o coração quebrantado. É muito interessante esse termo, né? Coração quebrantado. O que é uma pessoa com o coração quebrantado? É uma pessoa que está com a alma fragmentada, está com a alma toda em frangalhos, a alma sensibilizada por conta de muitas coisas que vão acontecendo conosco, que vão acontecendo, e a gente sofre demais da conta. Nós vamos sofrendo tanto embates na vida, e vamos levando tombo aqui, tombo lá, e pancada aqui, pancada lá. Cada 10 pancadas que você leva, você ganha um assopro, não é? Mais ou menos nessa média, ou eu estou fora? Você vai levando tombo, você vai levando pancada, essas coisas todas, e a nossa alma fica desgastada. E algumas pessoas não têm uma estrutura espiritual para lidar com isso. Algumas pessoas não conseguem ter um equilíbrio emocional a ponto de entender que nós estamos sujeitos a esse tipo de coisa. Se você está num contexto religioso evangélico que diz assim: olha, quando você aceitar Jesus, você nunca mais vai ter problema. Isso não é evangelho não, viu gente? Isso não é evangelho, porque a palavra de Deus diz exatamente o contrário: no mundo terei aflições, e no plural,
Se Jesus veio e passou por aflições, sofreu as intempéries que nós sofremos, Jesus passou frio, Jesus passou fome, Jesus tinha que tomar banho, como nós temos que tomar, e mais uma série de coisas. Jesus tinha que enfrentar gente desagradável. Já teve que enfrentar gente desagradável, não? De vez em quando aparecem umas carnes de pescoço que só Jesus dá causa, não é? E Jesus está aí para nos ajudar. Nós precisamos ter essa sensibilidade de identificar aonde estão os corações quebrantados, aonde estão as almas fragmentadas. Vai comigo lá em Salmo, versículo 34, de número 18. Salmo, um pouquinho mais para trás, marca o dedo aí, Isaías, nós vamos voltar lá. Salmo de número 34, verso 18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Como que Deus vai estar perto de alguém que tem o coração quebrantado, se nós não nos dispusermos a ser cheios do Espírito Santo e nos aproximarmos dessas pessoas? Consegue entender isso? Deus quer encher você com o Espírito Santo. Deus quer encher você da unção, da presença, para que essas pessoas que estão com o coração quebrantado, elas possam se aproximar de Deus através de quem? De você, através de mim, através de nós. Nós que estamos cheios do Espírito Santo, vamos ter essa sensibilidade de chegar perto. Você chegou perto de alguém e a pessoa começou a chorar? Se isso já aconteceu, Deus tem algum projeto na sua vida de consolar as pessoas de coração quebrantado. Me lembro de uma oportunidade quando eu voltava da igreja, um culto abençoadíssimo. Peguei um ônibus e uma moça entrou 2 pontos depois. Ela entrou no ônibus e começou a chorar. Ela passou a roleta, eu estava sentado próximo e sim, começou a chorar. Eu percebi que ela estava chorando. Aí eu fiquei, e agora, Deus, o que eu faço? Vou lá ou não vou? Falo com ela ou não falo? E fiquei naquela luta, né? E parecia que o Espírito Santo estava me empurrando para levantar do banco, até que eu tomei coragem e fui até ela e disse assim: o que está acontecendo? Aí ela desabou a chorar, ela chorou, ela engatou uma quinta, chorou pra caramba. Eu fiquei ali de pé, olhando para ela. Eu pus a mão no ombro, esperei que ela acalmasse e tal, e ela começou a contar a situação. E conforme ela foi contando, ela foi se acalmando e tal. Ela cresceu junto com uma família, e o casal de filhos deste casal estavam fora do país, e o casal, na altura do campeonato já eram senhores, né? O senhor e uma senhora sofreram um acidente de carro, morreram os 2. Ela estava indo para casa para ligar para os amigos e contar a notícia. Triste, bem complicado. E aí naquele momento eu disse assim: olha, Deus tem um projeto para a sua vida maravilhoso. Ore a Deus, deixa que Deus use você, coloque as palavras certas na sua boca. Deixa que Deus te dê discernimento. Deixa que Deus opere esse movimento no seu coração, na sua alma. Acalma o teu coração, o Senhor é contigo. E aí ela começou a chorar de novo. Eu falei: será que eu falei alguma coisa errada? Ela falou: não, obrigado, moço, porque era isso. Eu acabei de sair de um culto maravilhoso, estava lá na Nazareno Central. Eu falei: eu também estava. Então o culto foi bom mesmo, glória a Deus, aleluia. Aí já comecei a chamar de irmã, e glória a Deus, e aleluia. Ela desceu do ônibus mais tranquila. Gente, aquilo me deu uma paz tão grande, que deu uma alegria tão grande. Deus, obrigado por eu ter sido um instrumento de bênção. O Senhor tinha alguém que estava com um coração quebrantado, e eu pude ser um instrumento teu para abençoar uma vida. O Espírito Santo, ele quer vir sobre você para que você tenha essa responsabilidade. É tão interessante você entender esse conceito, porque nós não temos essa dinâmica. Quem traz isso a nós é a presença do Espírito Santo. Quem nos dá esse discernimento é a presença do Espírito Santo, é a unção de Deus. A terceira coisa que nós temos que fazer aqui, ainda no versículo 1, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Então nós vamos precisar levar as boas novas, cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos. O que é anunciar liberdade aos cativos? Quantas pessoas estão presas hoje por espíritos de enganação, por espíritos imundos, espírito de porco, e um monte de coisa. O povo está se entrevando tanto em tantas nomenclaturas,
estão perdidos no meio da religiosidade, perdidos no meio da multidão, a solidão, o ostracismo que gerou a internet. A internet é uma ferramenta maravilhosa, tem muita informação, dá para você aprender muita coisa, dá para você ampliar o seu conhecimento de muita coisa, mas como tem gente pobre, como tem gente com o coração quebrantado. Quer saber como é que é isso daí? Pega o Facebook, você vai olhar na rede social, você vai vendo assim, só tem gente feliz, gente. Só tem gente inteligente, é uma coisa de doido, não é? Só tem gente bem resolvida, só tem gente assim, bam, bam, bam. E aí nós começamos a olhar aquilo, você vai vendo que existe uma pobreza espiritual, existe um encarceramento por conta dessa status quo. Eu não posso parecer que eu estou deprimido, eu não posso mostrar que eu estou angustiado, porque senão é sinal de fraqueza. Aí então eu preciso, e as pessoas vão criando uma cadeia, vão se prendendo dentro dessas situações, quando vê, não consegue sair mais. As pessoas estão desesperadas por entendimento, por clareza, por saber que Deus está aí pronto para nos abençoar, mas as pessoas não conseguem enxergar. Como é que nós vamos libertar essas pessoas do vício, do pecado? Como? Nós não podemos fazer isso, irmãos. Nós não temos poder para isso. Mas quando nós levamos a graça de Deus, quando nós apresentamos a pessoa de Jesus, quando nós falamos da misericórdia insondável do nosso Deus, do amor maravilhoso de Deus, que amou tanto o mundo pessoa, eu e você, que deu o seu Filho, que deu Jesus, para que Jesus pudesse morrer naquela cruz. E a morte de Jesus custou, a nossa libertação custou muito caro, custou a vida de Jesus. O quanto que nós estamos valorizando a vida de Jesus, o quanto que nós deixamos a religião de lado para servir ao único Deus e verdadeiro, o quanto nós estamos abrindo mão de nós mesmos, desse egoísmo exagerado, dessa egolatria, desse antropocentrismo, o homem no centro de todas as coisas. E não é Deus no centro de todas as coisas, não é um homem, Deus. O humanismo vem ao longo dos anos tentando mostrar que o homem é capaz de se auto-salvar, de salvar-se a si mesmo. Isso é um engodo, isso é um engano, isso é uma prisão que muitas vezes as pessoas não conseguem enxergar. É tão precioso lembrar, se eu não me engano é Lucas capítulo 17, Jesus está indo em direção a Jericó, e vem lá 10 leprosos gritando de longe: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Estão gritando de longe, 10 leprosos, eles não podiam chegar perto. Aí Jesus olha para eles: o que vocês querem? Nós queremos ser curados. Vão lá se mostrar para o sacerdote. Jesus não orou. Já prestou atenção no texto? Jesus não falou assim: ó, joelha que eu vou orar daqui. Não, Jesus não fez isso, não. Jesus não orou. Jesus não estendeu a mão, Jesus não proferiu uma palavra. Jesus disse: vão lá se mostrar para os sacerdotes. Olha que coisa. E aí, enquanto eles estavam caminhando de volta, apenas um voltou para dar glória a Deus. Diz o texto lá que era um samaritano. É só para dar um chutinho na canela dos judeus, não é? É interessante isso. Jesus continua com a mesma intencionalidade, querendo nos livrar das nossas mazelas, querendo nos limpar das nossas lepras. A lepra na palavra de Deus simboliza pecado. Como que nós vamos levar essa liberdade até essas pessoas? Como é que Deus alcança essas pessoas? Através de mim, através de você. Através de pessoas que tenham esse discernimento de desejar ser cheio do Espírito Santo. Para quê? Com que finalidade? Com essas finalidades que o texto nos mostra. Com esse objetivo de levar a salvação, de libertar, de levar a boa notícia, de cuidar dos com o coração quebrantado, de anunciar a liberdade aos cativos, de libertação das trevas. As pessoas estão cada vez mais em trevas, e não conseguem perceber isso. O que o diabo quer? Matar, roubar e destruir. É só isso, só esse é o objetivo dele.
Ele quer acabar com a tua vida, tirar de você o foco da pessoa da cruz, o foco da pessoa de Jesus. Ele quer impedir que você cresça no seu conhecimento de Deus. E conhecimento não é só ciência, mas é relacionamento. Relacionamento com o Espírito Santo. É isso que a sua alma precisa. E quanto mais perto de Deus, mais livre nós estamos, mais clara é a palavra de Deus no nosso coração, na nossa mente, nos ajudando a enxergar aquilo que Deus tem preparado para nós. Amém, gente? Vocês estão comigo ou não? Tranquilo? Tá? Vamos em frente. Versículo 2, então, vemos a quarta coisa. Para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança. É muito peculiar, porque proclamar o ano aqui não é um tempo cronológico, não é o ano de 2018, não é ano de 2012, de 1995, século passado, ou qualquer outro ano, 2025, não, é o período, o tempo da bondade do Senhor. E aonde inicia-se esse tempo da bondade do Senhor? Com a vinda de Jesus. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, está consumado o plano salvífico de Deus para toda a humanidade. Ele veio para que toda a humanidade pudesse ter acesso a essa salvação, a essa graça salvadora, restauradora. Louvado seja Deus por isso. A partir da ressurreição de Jesus, inicia-se o tempo da bondade do Senhor. Então, ainda hoje, 2018 anos depois, aproximadamente, que há uma diferença aí de 6 anos entre a ressurreição, nascimento de Jesus, tá? Então, aí vem um monte de informações. Mas aproximadamente 2018 anos atrás, Jesus ressuscitou. E quando ele ressuscitou, inicia-se então o período da bondade do Senhor. Qualquer pessoa que se render aos pés do Senhor Jesus será salvo. Qualquer pessoa pode buscar a salvação em Cristo Jesus, se assim o desejar. Mas esse desejo de buscar a Deus, essa intensidade de busca no nosso coração, ela vem de uma falta. Deus fez você com um profundo sentimento de desejar Deus. É como, eu não sei, mas já falaram, tanta gente falou essa frase, vamos jogar para Agostinho, que Agostinho falou um monte de coisa boa, então vamos botar para ele também, não é? O homem tem um vazio dentro de si do tamanho de Deus, só Deus pode preencher. E esse vazio, essa falta, às vezes você está procurando sexo, aí num primeiro momento você sacia aquilo, mas como todo pecado ele tem 3 faces, ele é maravilhoso, repulsivo e nojento. O primeiro momento é maravilhoso, você sacia a sua vontade. O segundo momento, ele é repulsivo. Meu Deus, por que eu fui fazer isso? O terceiro momento, ele é nojento, você fica com nojo de si mesmo. É isso que o diabo quer fazer, quando você tenta preencher esse vazio na sua alma com coisas do existencialismo, com coisas aí efêmeras do mundo. E aí você vai tentando preencher esse vazio e nada preenche. Porque o vazio tem um tamanho de Deus. Pode pôr todo o dinheiro que você quiser, não preenche a alma. Pode pôr toda e qualquer forma de droga que você quiser, não preenche a alma. Pode pôr tudo que você quiser, não preenche a alma. A única coisa capaz de preencher a sua alma é a presença do Espírito Santo. A única coisa que vai se enquadrar perfeitamente. E quando enquadra isso, você começa a entender que o ano aceitável do Senhor, o ano da bondade do Senhor, o tempo, esse período, é o período da proclamação. E como é que nós proclamamos o ano aceitável do Senhor? Adorando a Deus, glorificando a Deus, servindo ao Senhor. Esse é o propósito da vida cristã. Por que Deus criou você, cabeção? Por que Deus nos criou? Deus nos criou para a glória dEle. Para a glória dEle. Significa que quando nós estamos vivendo do nosso jeito, ao nosso bel prazer, fazendo aquilo que nos agrada, tudo aquilo que nos satisfaz, nós estamos deixando de cumprir o propósito. Nós estamos deixando de cumprir o propósito. Ah, pastor, mas eu quero buscar a presença do Espírito Santo. Para quê, pô? Qual a finalidade? Para que você quer isso, Lana? Para proclamar o ano da bondade do Senhor. É tão interessante que quando Jesus
ele vê Jerusalém e chora. Quando Jesus passa do alto, eles estão caminhando, no sentido de, quando ele olha para Jerusalém, ele chora. Mas ele chora não por causa da cidade física, mas por causa das pessoas. Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Antes de toda a história do Antigo Testamento, você vai ver o povo de Israel fazendo bobagem, Deus perdoando, Deus pesando a mão, o povo se arrependendo e Deus tirando a mão. A história toda. Um resumão assim, resumo do resumo. O povo faz bobagem, Deus pesa a mão, o povo se arrepende, Deus tira a mão. O povo faz bobagem, Deus pesa a mão, o povo se arrepende, Deus tira a mão. Essa é a nação de Israel. Era para ser a nação mais poderosa da terra. Uma nação de escravos. E aí, um monte de coisa que não cabe aqui detalhar. Mas era uma nação que era para proclamar o ano da bondade. Era a nação que deveria ser cheia do Espírito Santo para anunciar a bondade do Senhor. Era a nação que devia, a responsabilidade do povo de Israel era levar para os outros povos da terra o ano da salvação, o ano da bondade de Deus. O período, o tempo, o espaço de tempo em que a graça de Deus se manifestaria e se manifestou e tem salvado pessoas. Por que você acha que pessoas aceitam a Jesus, irmão? O Espírito Santo está presente. Por que pessoas ainda são curadas? Porque o Espírito Santo está presente. Por que pessoas ainda continuam anunciando o Evangelho? Você viu quanta gente é alcançada, você não sabia? Todos esses idiomas que você viu falando, isso é só uma pinceladazinha. A Igreja do Nazareno está em mais de 160 países atualmente. Em alguns países, na Assembleia Geral, não pode colocar o nome, eles colocam o nome fantasia lá para aquele país, porque se colocar o nome do país, os missionários que estão lá correm risco de morte. Risco de vida é risco de ficar vivo, né, gente? Risco de morte, não é? Risco de morrer, por causa do Evangelho. E pessoas têm sido tocadas, irmãos. Pessoas têm sido alcançadas porque continuamos na proclamação dessa palavra maravilhosa, na proclamação desse Deus maravilhoso. Agora, se Deus não impactou a tua vida, como é que você vai falar? Se Deus não impactou a sua vida a ponto de você abrir mão do pecado para proclamar a palavra, que Deus que você serve? Que Deus que você serve? Na realidade você está enroscado num monte de idolatria. Um monte de ídolos na tua cabeça. Sabe o que é idolatria? É quando você coloca alguma coisa entre você e Deus. Quando há alguma coisa. Pode pôr relógio, pode pôr filho, cachorro, celular, carro, dinheiro, diploma, namoro, sexo, droga, bebida, etc, etc. Qualquer coisa que você coloca aí que impede você de buscar a presença de Deus é idolatria. Qualquer coisa que impeça você de buscar a presença de Deus é idolatria. Não estou dizendo que estudo é ruim, não é. Eu sou favorável que você leia muito, estude muito, dedique-se. Mas isso não pode impedir você de buscar a Deus. E buscar a Deus aqui, irmão, não é vir no culto domingo à noite, não. Tem que vir, glória a Deus, aleluia. Vamos adorar a Deus na coletividade. O buscar a Deus aqui é ter uma alma desejosa de ser cheia do Espírito Santo. Ter uma alma desejosa de ser cheia do Espírito Santo. Ter uma alma desejosa de proclamar a presença de Deus enquanto ainda se pode achar. Vejo que a igreja, ela ainda está muito acomodada. A igreja evangélica brasileira está muito acomodada, não busca com o fervor que deveria buscar, gente. Nós não buscamos, nós não clamamos, nós não oramos para que o Espírito Santo venha operar um milagre na nossa vida, venha aquecer o nosso coração. Eu acho interessante as biografias, elas nos contam muita coisa. Quando Charles Finney, gosto muito de falar sobre ele, quando ele compra uma Bíblia para analisar a origem das leis, ele era um advogado, e começa a ler a Bíblia e ele se converte. Quando ele se converte, ele sente um desejo de orar. Quando foi que você sentiu um desejo de orar? Sabe aquele desejo assim que você de repente se acorda 3 horas da manhã?
Eu estava ouvindo um pastor falar, e o irmão chegou para o pastor, eu não aguento mais, eu quero ouvir Deus falar, quero ouvir Deus falar comigo, mas está acontecendo umas coisas comigo que eu não consigo entender. Ele falou, tá, me conta mais um pouquinho, o que está acontecendo? Eu estou acordando todo dia, 3 horas da manhã, eu de repente, assim, pá, regalo os olhos assim, eu olho no celular, 3 horas. Aí o que você faz, irmão? Aí eu viro para o lado e durmo de novo. Mas cabeção, né? Você não percebeu que Deus está te acordando às 3 horas da manhã para você orar? Amanhã, quando você acordar, então, você vai para o joelho e começa a orar. Mas de madrugada, pastor, isso é hora de dormir. Você não quer buscar Deus? Irmão? Há um preço. Há um preço a ser pago. Há um preço a ser pago. E quando nós nos dispomos a pagar esse preço, como diz a palavra de Deus, Deus se inclina para nós. Deus se inclina para nós. Quando nós clamamos, Deus não vê como nós vemos, Deus vê o coração. Deus vê a nossa alma. Deus vê a sua intencionalidade. Por que você vai orar? Eu vou orar porque o pastor mandou. Então faça por obrigação, é ou não é? Quem sabe Deus te ouça. Quem sabe Deus te responde. E aí você começa a aprender que oração é comunicação, é diálogo. Você vai falando com Deus e Deus começa a falar ao nosso coração. Mas isso requer tempo, dedicação, requer uma aplicabilidade que muitas vezes nós não temos. Mas para ficar horas e horas em sessões de Netflix, glória a Deus, aleluia. Para gastar tempo com coisas que, de novo, não pode ter, irmão. Mas tem que ter um momento específico para isso. Isso não pode nos impedir de buscar a presença de Deus. Tem gente que fica mais tempo na rede social do que lendo a palavra de Deus. Você leu a Bíblia? Ah, não, eu começo a ler da tontura, eu começo a ler da sono, mas ficar 3 horas lá folheando rede social não cansa. Ficar madrugadas adentro, fuçando com o celular, até acabar a bateria, não tem cansaço, né? Não tem tempo ruim. Mas para se dedicar para a palavra, para que Deus transforme a minha alma, para que eu seja um instrumento abençoador, aí é peso demais, pastor. É anunciar o ano, proclamar o ano da bondade e o dia da vingança. O dia da vingança é tenso para caramba. O que ele está falando aqui? A salvação está em riste, a salvação está aí, mas o dia do juízo virá. O dia do juízo virá. Nós estamos cantando aqui, Maranata, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Você tem certeza disso aí, irmão? Para você cantar Maranata, que hora vem Senhor Jesus, você tem que estar numa convicção tão grande da presença de Deus na sua vida. Você tem que estar numa convicção, numa certeza assim, que só o Espírito Santo pode dar essa certeza para você poder cantar isso daí. É muita responsabilidade. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Se Jesus vier quando você não estiver preparado, porque a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 24 que ele virá como ladrão de noite. Quando você menos espera e vem Jesus. Oh, mas você cantou, mas podia ter demorado mais uma semana para eu me preparar. Não. O juízo de Deus virá sobre a face da terra, assim como veio nos dias do dilúvio. O juízo veio. Gente, pensa num cabra maluco que foi, não é. Se você começar a analisar, Deus falou com ele. E quando Deus falou com ele, disse assim, olha, constrói uma arca. Só que mandou construir uma arca onde não tinha mar. Por exemplo, uma cidade como Paulínia. Estamos aqui a 370 quilômetros aí de distância não, o Santos é um pouco mais perto, né? Uns 180 quilômetros, mais ou menos, aí? 180 quilômetros, vamos lá, né? De Santos, aproximadamente. Imagina você construir uma arca aqui, e a arca é um trem grande para um barco, né? Trem é coisa, expressão de mineiro, né? Mas é um barco grande, cabia um monte de bicho lá dentro. Você pega as medidas, é enorme, o trem é muito grande. Construir aqui, quem é que vai chamar você de espiritual? Vão chamar você de maluco, é ou não é? E Noé começou a construir a arca e começou a pregar, arrependei-vos, o juízo de Deus virá sobre a face da terra, arrependei-vos. E foi o pior pregador da história da Bíblia. Nenhuma alma se converteu em 120 anos de pregação. É tenso pra caramba, é ou não é? Ninguém se converteu. E quando Noé entra na arca, demorou ainda uma semana para começar a chover. Você já imaginou?
Os filhos de Noé: pai, onde é que você foi amarrar o nosso burro, pelo amor de Deus? O que nós vamos fazer? Esse calor, esses bichos tudo aqui, pai, o que nós vamos fazer? O que o senhor foi fazer? Já imaginou a conversa? Ou era uma conversa de fé? Pai, toma com o senhor. Se o senhor é maluco, nós também somos. Estamos juntos. Estamos juntos. Se o senhor estiver na água, nós estamos juntos. Se o senhor estiver no seco, nós estamos juntos. Fé transmitida para os filhos. Os filhos herdam a fé dos pais. Os filhos herdam a fé dos pais. Nós oramos, como está na Bíblia, a fé de nossos antepassados, Abraão, Isaac, Jacó. E nós, pela fé, nós oramos nesse sentido. Mas já pensou seu filho dizer assim: não, meu pai tinha fé e eu também tenho. Meu avô tinha fé e eu também tenho. Fé do meu bisavô, fé do meu avô, fé do meu pai. Nós precisamos transmitir a fé, essa confiança, essa convicção de que Deus, o soberano, habita em nós. Enche o nosso coração, inspira a nossa alma a servir a Deus, e fazemos isso com o coração reto diante de Deus, alegre, feliz, sabendo que um dia a trombeta soará, e quando a trombeta soar, nós seremos arrebatados daqui para o céu. Glória a Deus, aleluia, e estaremos para sempre na glória com o Pai. Agora, até chegar esse dia, irmão, busca a presença do Espírito Santo, busca a presença de Deus. Deus é tão bondoso, Ele quer derramar, não é um conta-gotas, Ele quer derramar da presença dEle sobre a sua vida, transformando a sua mente, transformando o seu coração, os seus ideais, os seus valores, tão distorcidos por conta do mundo, por conta de tantas coisas que nos acontecem. E nós estamos vivendo nessa mornidão, nessa lentidão, nessa falta de inspiração, mas para pecar temos todas as condições. Isso é inversão de valores. Vamos lá, mais uma. Ainda nesse versículo: para consolar os que andam tristes. Em Mateus capítulo 5, versículo 4, diz lá: bem-aventurado os tristes, porque eles serão consolados. Sabe o que é interessante? Quando nós falamos do Espírito Santo, é o Paracleto divino, é o Espírito da consolação. Deus poderia ter mandado o Espírito da inteligência, Deus poderia ter mandado o Espírito da sabedoria, da esperteza, da tecnologia, de qualquer outra coisa, mas Ele manda o Espírito da consolação, porque Deus sabe que nós iríamos nos meter em tanta confusão emocional, espiritual, que a nossa alma necessitaria de consolo. O que é consolar? Muitas vezes é você abraçar alguém que está chorando sem dizer uma palavra. Muitas vezes é ser instrumento de Deus na vida de uma pessoa que está assim em frangalhos, assim como o coração quebrantado, com a alma rasgada, desesperada por algum motivo que você não tem nada a ver com isso. Há um tempo atrás, fui visitar um tio de uma conhecida na Unicamp, estava já em fase terminal, de um câncer muito agressivo. Em 4 meses, assim, faleceu, veio a óbito, tinha lá seus 55, 56 anos de idade, novo. Porque a gente passa dos 40, 56 é novo, né? Glória a Deus. Então, já tinha assim, o câncer consumiu o moço assim, rapidamente. E chegamos lá, já tinham 2 pessoas e não podia subir mais, e eu disse: não, pode ir, eu fico, eu fico aqui, não precisa. Os parentes subiram e eu então fiquei lá na parte de baixo. E quando eu saí para dar uma volta aqui na Unicamp, saí para dar uma volta assim, tal, e eu vi uma senhora, uns 80 anos mais ou menos, chorando copiosamente, Dona Maria, chorando assim copiosamente. Quando eu vi aquilo, a cena me impactou. Disse: Deus, o que eu faço? Deus, me dá uma palavra, eu quero falar uma palavra para ela, me ajuda, meu Deus. E o que eu falo? E Deus não falava nada.
Deus, o que eu falo para essa senhora? Como é que eu vou? Aquilo foi me angustiando, porque eu fui andando na direção dela e fui orando. E Deus não falava nada, eu continuei andando. E Deus não falava nada, eu continuei andando. Quando eu cheguei perto dela, eu sentei, abracei ela assim, comecei a chorar junto. Deus não falou nada, nós choramos ali e continuamos chorando. Ela chorou, e chorou, e chorou, chorou. Uns 15 minutos ali, irmão. Até que ela foi se recobrando e tal. Aí nós começamos a dialogar. O filho estava praticamente morto. E essa senhora começou a falar. Deus é injusto. Eu não disse para ela que eu era cristão, que eu era qualquer outra coisa. Deus é injusto. Por que Deus vai levar o meu filho? Eu estou com 80 anos. E por que ele não me levou? Por que está levando meu filho? Por que não sei o quê, não sei o quê? Eu não tinha nada para dizer para ela. Nada. Mas eu fiquei ali ouvindo tudo que ela tinha para dizer. Quando ela terminou, eu disse, posso dar um abraço à senhora? Falou, pode. Meu filho, obrigado, você me ajudou demais. O que eu fiz, gente? Só chorei do lado dela. Depois eu abracei ela de novo. E ela ficou aliviada. Aliviada. Nós podemos ser instrumento de bênção na vida das pessoas, levar este consolo do Espírito Santo. Esse paracleto divino. Quando você for cheio do Espírito Santo de Deus, Deus te dará uma sensibilidade para que você consiga se aproximar de pessoas que estão angustiadas e ouvir pacientemente, não é com a paciência da internet não, mas pacientemente ouvir, sem ficar folheando Facebook ou qualquer outra rede social, seja lá o que for que você esteja usando, é não estar preocupado com qualquer outra coisa, a não ser com aquela alma que Deus colocou diante de você. Isso é consolar. Isso é ter uma sensibilidade espiritual para direcionar pessoas. Olha, eu não sei o que você está passando, mas eu quero dizer para você que o Espírito Santo consola a nossa alma. Consola. Eu não tenho as suas respostas, Dona Maria. Eu não posso responder para a senhora aquilo que a senhora está questionando Deus. Mas questione. Questione. Quem sabe Deus te responde. Independente disso, eu vou orar pela senhora. Ninguém nega oração. Se não for testemunho de Jeová, ninguém nega. A maioria, né? 99% você pode orar. E se for testemunho de Jeová, você ora em nome de Jeová, não tem problema não. Em nome de Yahvé, não tem, pode orar em nome de Yahvé, está na Bíblia. Está na Bíblia. O importante é você alcançar uma alma. Consegue entender a importância de ser cheio do Espírito Santo? E a última coisa está aqui no versículo de número 3. Dar. Ter generosidade. Dá o quê? Esperança. Se você não tem a presença do Espírito Santo de Deus, você não pode dar esperança. Se você não tem Deus na sua alma, impregnado no seu coração, você não pode dar aquilo que você não tem. E só Deus pode alimentar essa esperança no nosso coração, na nossa alma. Olha quanta coisa que ele vai dizer aqui, olha, dar o quê? A todos os que choram, isso quem é que está chorando? Então o povo está chorando, o povo está desesperado, o povo está sem esperança. O que é que nós vamos dar para eles? Uma bela coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, um manto de louvor em vez de um espírito deprimido. É levantar a alma, é levantar o caído. É tão interessante que Moisés, quando Moisés desce do Monte Sinai a segunda vez, ele está com o rosto resplandecente. Então ele leva o povo até a presença de Deus. Ele não poderia levar o povo a um lugar onde ele não estivesse. E quando ele chega lá na sarça ardente, que ele vai falar com Deus, no primeiro momento, Deus diz assim: Moisés, tira as sandálias dos seus pés, porque o solo que você está pisando é santo por causa da presença de Deus naquele lugar. Ele descalça as sandálias e começa então a ouvir a voz de Deus. Ele conduziu o povo até a presença de Deus, por quê? Porque ele esteve ali. Porque ele esteve lá. Se você não tiver uma experiência com o Espírito Santo, como é que você pretende conduzir pessoas à presença do Espírito Santo? Se você não ama a Deus, como é que você quer ensinar pessoas a amar a Deus? Se você não se rende aos pés do Senhor, como você espera conduzir pessoas até o altar do Senhor, para que essas pessoas se rendam aos pés do Senhor?
Irmãos, não existe fórmula mágica no Evangelho. Não existe. O Evangelho é prático. É prático. Ou você ama a Deus ou você não ama. Ou você está com Deus ou você não está. Ou se você deseja, se a sua alma deseja buscar a Deus, por que você não se dedica mais? Por que você não... Pastor, como é que eu faço? Simples, posso te dar umas dicas. De você orar mais. Ore 1 hora por dia. Como? 20 minutos de manhã, 20 minutos na hora do almoço, 20 minutos à tarde. Deu 60 minutos, faz as contas aí. É ou não é? Orou 1 hora, glória a Deus, aleluia. Você não consegue orar nem 20 minutos, escreve a tua oração, pelo amor de Deus. Escreve os tópicos, vai escrevendo os nomes, põe o nome das pessoas que você quer que sejam alcançadas. Quantas pessoas tem mesmo na sua lista de oração? Quantos pastores tem na sua lista? Pelo amor de Deus, ora pela vida dos pastores, gente. Nós precisamos orar, a pastorzada está tirando a própria vida, porque angústia, porque falta alguma coisa. Vamos orar para que Deus inspire o coração desses homens a buscar a presença do Espírito Santo. E aí continuar fazendo mais e mais e mais e mais coisas maravilhosas. E Deus tem algo maravilhoso para a nossa vida. Vão comigo para Filipenses capítulo 2. Para dar a impressão que eu estou acabando, Filipenses capítulo 2, versículo 12. Vamos lá. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Efésios, Filipenses capítulo 2, versículo 12. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Verso 14. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Sabe o que é? Algumas vão dizer assim, astros no universo. Algumas versões mais antigas vão dizer, qual é a estrela que brilha no universo? Não é estrela qualquer, é um sol. Tensa, não é? O que ele está falando, que brilhar como estrela no universo é fazer com que as outras brilhem, é refletir a glória de Deus, é refletir a glória de Deus. Busque a presença do Espírito Santo desesperadamente. Ore apaixonadamente para que o Espírito Santo venha sobre a sua vida e enche o teu coração e inspire o seu coração a servi-lo, a andar com ele, a dedicar. O que é que você ganha com isso? Lá ao final do versículo 3 do capítulo 61 de Isaías. Eles, os que são cheios do Espírito Santo, serão chamados carvalhos de justiça. Carvalhos de justiça. É uma das madeiras mais nobres que existe. Uma das mais resistentes é o carvalho. Que alguns os agrônomos vão dizer que o mesmo tamanho que ele tem para cima, ele tem para baixo de raiz. Então se ele tem 10 metros de altura, ele tem 10 metros de profundidade. Pode ventar, irmão, o bicho verga assim, chega a encostar no chão, mas ele volta. Não quebra. Firme. Carvalhos de justiça. Justiça, caráter moral de Deus. Vocês serão reconhecidos como carvalhos de justiça, plantio do Senhor. Aonde você está, Deus plantou você ali. Aleluia, glória a Deus. Deus plantou você ali para quê? Para que você brilhe como astros para a manifestação da sua glória. O que nós ganhamos sendo cheio do Espírito Santo? Nós veremos a glória do Senhor. Nós veremos a glória do Senhor, sabe aonde? Na vida do outro. Na vida do outro. Quando você tiver a presença do Espírito Santo no seu coração, na sua alma, você vai começar a olhar para pessoas e ver almas, vidas. Lembra aquele desenho do Pica-Pau? Quando estava o Pica-Pau e o Zé Corbu, que começa a passar fome. E aí o Pica-Pau olha para o Zé Corbu e vê um franguinho assado andando. Né?
é mais ou menos a mesma situação, só que você vai olhar para as pessoas e ver almas. Você não vai ver homem, mulher, menino, menina, você vai ver almas. Almas, vidas. Vidas são importantes para o Senhor. Deus quer saquear o inferno, povoar o céu. E a melhor notícia é que Deus quer usar você para isso. Amém, gente? Vamos ficar em pé? Como que está a tua sede pela presença de Deus? Como é que está a tua fome pela presença de Deus? Como que está a tua busca por esse Deus maravilhoso que quer nos encher com a presença do Espírito Santo? Quer mudar a história da nossa vida, da nossa alma.